Eu estou com a Bíblia aberta no Salmo de número 34. Meu amado, minha amada, eu sei que se o diabo pudesse agora, ele já tinha derrotado, destruído você, ele já tinha armado um plano para te ver morto. Eu não falo só morto espiritualmente, eu falo morto literalmente. Porque o diabo, ele é consciente, ele sabe das coisas que Deus tem para você, ele sabe do seu potencial. Ele sabe o quanto você é importante para Deus, ele sabe o quanto tua família tem um potencial de prosperar nessa terra, de servir como inspiração para outras pessoas, outras famílias, para que sejam também abençoados, como Deus ele quer te abençoar. Então entenda que existe sobre você que me ouve nesse momento uma fúria muito grande. E a Bíblia deixou isso muito claro para nós quando fala que o diabo está ao nosso derredor como um leão e ele está rugindo, ele está bramando, buscando a quem possa tragar. É arrepiante o rugido do leão. Não sei se você já teve a oportunidade de ouvir um leão rugindo, eu já. E é uma experiência que pode deixar você arrepiado dos pés à cabeça. E a primeira vez que eu vi um leão rugir bem de perto, eu me lembrei desse versículo que fala que o inimigo das nossas almas está exatamente assim, furioso, com sede de matar, para satisfazer a sua vontade. Ele olha para você, mas ele olha com um olhar de predador, de destruidor. Será que você consegue sentir essa fúria sobre a sua vida? Se você não consegue sentir isso, é porque você não tem se percebido como uma ameaça para o inferno. Porque se Satanás ele olha para você, e ele olha para você como um aliado dele, você não está sendo uma ameaça para o inferno. Se Satanás olha para você como um amiguinho dele, você não está fazendo o que deveria ser feito. Você não está fazendo a vontade de Deus. Porque quando você escolhe fazer a vontade de Deus, quando você escolhe servir, quando você escolhe construir a sua família firmada, alicerçada na palavra, nos princípios, você se torna uma ameaça para o inferno e aí sim você sente essa fúria sobre a sua vida. E eu gostaria que você, nesse momento, parasse para pensar o quanto Satanás te detesta. Mas parasse para pensar não para ter medo, não para ficar assombrado, não. Mas para que você entendesse o quanto você precisa se revestir espiritualmente nesses últimos dias que nós estamos vivendo nessa terra. O quanto você precisa se armar, se proteger em Deus, se esconder, se abrigar debaixo da sombra das asas do Altíssimo. O quanto você precisa se libertar das idolatrias. E quando eu falo de idolatria, eu não falo de adorar ídolos de barro, de gesso, feito por mãos humanas, não. São os ídolos desta era. As coisas daqui que nós idolatramos, adoramos e que tomam o espaço que deveria ser unicamente de Deus. E entendendo o quanto Satanás, ele quer matar os nossos sonhos, roubar a nossa esperança, destruir a nossa vida por completo. Nós precisamos perceber o quanto Deus tem cuidado de nós, como a misericórdia do Senhor ela é infinita. E como disse o salmista, ela toda manhã se renova. Ah, Senhor, as tuas misericórdias não têm fim. Elas são a causa de nós não sermos consumidos todos os dias, todas as manhãs. Elas se renovam. Então hoje, nessa segunda-feira, você despertou para mais um dia. Saiba você que a misericórdia do Senhor
já se renovou sobre tua vida. É por isso que Satanás, ele que está ao teu derredor bramando como um leão, ele não te destruiu. E eu quero falar exatamente sobre isso, sobre essa proteção sobre a tua vida. E essa mensagem, ela me sustenta, ela te sustenta. Glória a Deus. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E você precisa ouvir essa palavra hoje, porque mesmo sem perceber, Deus ele tem te livrado todos os dias por um propósito. Entenda que hoje, se você continua vivo, não é obra do acaso. Entenda que se hoje você acordou, você abriu seus olhos, você respirou, mais um dia de vida você tem. É porque Deus ainda tem algo para fazer através de você. E você precisa ouvir isso porque em certos momentos da sua vida, a sua alma fica cansada. E você até começa a se perguntar, será que Deus está me vendo? Será que Deus ele cuida de mim? Será que Deus se importa comigo mesmo? Será que Deus ainda tem algo para fazer através de mim mesmo? Será que Ele me protege? Tem horas que você olha e você consegue enxergar o livramento de Deus, mas em outros momentos não. Em outros momentos você apenas continua sobrevivendo, mas você não sabe como Deus ele te livrou, como Deus ele te protegeu, como Ele colocou ali um exército para trabalhar por você. Hoje Deus ele já falou o seu nome lá no céu. E Ele já disse assim, vai lá anjo, anjo fulano de tal e cuida de Clarissa, cuida de Clara que está na escola, cuida de Maria Alice que está na escola, cuida do pastor Júnior Técio que saiu para trabalhar, cuida de Antônio, cuida de Giovana, cuida de Esther, cuida de Edneide, vai lá e faz isso, porque hoje o inimigo está furioso com ela, por causa disso. Eu imagino Deus contando uma história lá no céu, e essa história é a minha, é a sua. Eu imagino Deus ele mobilizando os anjos a meu respeito, ao seu respeito, para cuidar de mim, para cuidar dos meus, para cuidar de você, para cuidar dos teus. Então só isso já é motivo para você acordar com o coração cheio de gratidão. Porque Deus ele sabe cuidar muito bem e bem melhor do que você mesmo. Eu sou mãe. Eu sou mãe e tem hora que eu preciso me policiar em relação ao cuidado, porque se a gente não tiver cuidado, a gente se torna super protetora. A gente não quer deixar o nosso filho experimentar as coisas boas da vida. Se a gente for fazer o que a gente quer fazer, a gente não cria os nossos filhos para a vida, a gente cria o nosso filho para a gente, não é assim? A gente não quer deixar o nosso filho subir num cavalo, por exemplo. Não, que ele pode cair, pode se machucar, quebrar o braço, uma perna, bater a cabeça numa quina. A gente não deixa o nosso filho ter experiências. Não vai andar de patins não, porque se andar de patins você vai bater a cabeça na quina, você pode morrer. Um dia desse eu vi um menino que estava andando de skate e o menino arranhou o joelho no skate, numa queda. Ele arranhou o joelho e ali ele pegou uma bactéria, teve que amputar as pernas, teve que amputar os dedos na mão, uma bactéria super resistente. E se a gente se deixar levar por essas notícias, por essas informações que despertam em nós sentimentos negativos, a gente vai se desequilibrando emocionalmente. E é exatamente isso que Satanás ele quer. Que a gente pare de confiar em Deus e comece a confiar no nosso próprio cuidado, no nosso próprio senso de cuidado. Meu amado, minha amada, não é à toa que as pessoas hoje estão cada dia mais desequilibradas emocionalmente. E eu não estou falando de pessoas distantes, eu estou falando de mim, de você.
Vamos perdendo a noção do que é bom, do que é ruim. Vamos perdendo o equilíbrio das coisas. Daqui a pouco a gente nem se reconhece mais. A gente vai deixando de viver, vai deixando de sonhar, vai deixando de ter esperança. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E se a gente não confiar no cuidar de Deus, se a gente não confiar que Deus ele cuida de nós hoje, que Deus ele cuida do nosso amanhã, nós vamos nos desesperar. E é isso exatamente que Satanás quer. Ele quer ver você, ele quer me ver desesperada. O que é desesperado? O que é estar desesperado, irmã Clarissa? É não ter esperança. É você olhar para o hoje, é você olhar para o amanhã, sem acreditar que coisas boas virão, que coisas boas acontecerão, sem acreditar no cuidado de Deus, na providência de Deus. É exatamente assim que Satanás quer ver você. Satanás quer ver você recuando, com medo de tudo, com medo do agora, com medo do amanhã. Mas em nome de Jesus, Deus está dizendo assim: eu sou Deus para te livrar, eu sou Deus para livrar os teus, eu sou Deus cuidadoso, Deus zeloso. Você é o meu tesouro pessoal, eu cuido. E você precisa saber que Deus é o teu livramento. Deus é o teu livramento. Ele te livra e te livra no silêncio. Ele te protege mesmo quando você acha que está tudo desmoronando ao teu redor. Então, eu falar com você agora, abre teu coração para essa palavra. Eu quero mostrar a você hoje que você só está em pé, você só permanece de pé porque Deus é contigo, senão você já estaria prostrado, caído, derrubado. Mas você está aí, você está de pé, ainda tem propósito, Deus ainda tem sonhos sobre tua vida, Deus ainda tem planos para você. Ele te livrou até aqui, Ele vai continuar te livrando. É por isso, minha amada, meu amado, que você não pode estar reclamando de nada. É por isso que você tem que agradecer em tudo. É um ônibus que você perdeu. É um voo que você perdeu. É um médico que desmarcou uma consulta. É uma dor que você sentiu de um momento para o outro, que te impediu de fazer algo que você estava planejando fazer. Eu estava planejando fazer isso essa semana. Mas me deu uma dor de dente tão grande e eu vou ter que ir para o dentista. Poxa vida, me desprogramei todinha. Eu agora vou ter que cuidar disso. Que atraso na minha vida. Ei! Isso pode ser Deus te protegendo de algo que você queria fazer. E Deus está permitindo que não aconteça, que você não faça, porque vai dar errado. Por isso que a palavra de Deus nos ordena. Dá graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus. Eu não sei, minha amada, meu amado, o que aconteceu nesses últimos dias na sua vida, mas dê graças em tudo. Porque a vontade de Deus é essa, que você seja grato em tudo. Nem sempre você vai compreender o que está acontecendo, mas você já compreendeu que você tem que agradecer, e isso basta. Primeiro, Deus ele te livra do mal que você vê e do mal que você não vê. Essa é uma verdade bíblica grandiosa e profunda. Lá no Salmo 121 e o verso de número 7 diz assim a palavra de Deus: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Oh, aleluia! Olha que palavra gloriosa, que palavra maravilhosa para a minha vida, para a sua vida. Tem livramentos que você vê. Você passa aí e está no meio de um tiroteio. Você corre e se esconde. Deus, muito obrigado. Você está dentro do ônibus.
aconteceu um assalto, mas você saiu ileso. Glória a Deus. Deus me livrou. Foi uma tempestade que passou. Mas olha, tem livramento silencioso. Tem livramento que você só vai entender quando você chegar lá no céu. Tem coisas que Deus impediu, que você vai morrer e você não vai tomar conhecimento disso. É uma porta que Ele fechou. É uma pessoa que Ele afastou do seu caminho. Ei, agradece. Talvez alguém saiu da tua vida e você está achando que aquela pessoa era fundamental. Ah, meu Deus, e agora? Como será daqui para frente? Ei, diga Jesus, obrigado. Foi embora porque quis. Foi embora porque tinha de ser mesmo. Glória a Deus, porque o Senhor não me deixa sozinha. Essa pessoa pode ter me deixado sozinha na caminhada, mas o Senhor não. O Senhor afastou da minha vida. É livramento. Foi livramento. Foi Deus me guardando. Proteção. Proteção. E aí você pode não entender agora. Você pode não entender nunca. Lá no céu você entende. Deixa pra lá, só agradece. Agora, nesse momento, pode estar parecendo uma injustiça. Ah, mas foi injusto isso aqui que aconteceu comigo. Livramento, amado. Livramento que você nem sabe, que você não entende agora. Lembra de José que foi vendido pelos irmãos dele? Aos olhos humanos, naquele momento, parecia ser algo muito injusto. Afinal, José era um filho excelente. José era um menino de ouro. Era até conhecido como queridinho de papai. E eu que sou mãe, você que se porventura estiver me ouvindo e for mãe, pai, você sabe que a gente ama os meninos igual. O amor não é maior por um nem por outro. Minha mãe dizia isso, não acreditava muito não, mas hoje que eu sou mãe eu sei que é verdade. A gente ama do mesmo jeito. Mas sempre tem um filho que sabe agradar mais a gente. Numa área, outro numa outra área. Mas sempre tem um filho que sabe conquistar o coração do pai mais do que o outro. E geralmente, o filho que conquista o coração do pai é com obediência. Não é assim? E o pai de José olhava para José dessa forma. José é um menino que eu posso confiar, porque ele me obedece. Ele trabalha comigo. Ele é do meu lado. É tanto que os irmãos de José começaram a ficar com ciúme dele. E arquitetaram um plano para vendê-lo. E a história de José, a gente conhece bem. José foi vendido, virou escravo, foi preso. Mas depois estava ali José como governador. Então aquilo que naquele momento parecia uma injustiça, era um livramento de Deus, de morte, para preparar José para o trono. Porque Deus tinha coisas grandes para ele. Olha, meu amado, minha amada. Saiba que cada acontecimento na sua vida tem um propósito de Deus. Pode parecer ruim agora. Pode parecer algo que realmente não faz sentido nenhum no momento. Mas lá na frente você vai perceber que era a preparação para o trono, era a preparação para o milagre, era a preparação para a terra prometida. Então você precisa confiar mesmo sem entender o que está acontecendo. Você não imagina quantas sepulturas Deus já fechou pela tua vida. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Vamos em frente aqui com essa palavra. Estou falando sobre os livramentos de Deus. O Deus que cuida quando você nem vê. Uma palavra que sustenta para nós continuarmos caminhando. Você que está aí no YouTube nos assistindo, já pode estar deixando aí seu pedido de oração. Deixa aí o seu pedido de oração para nós orarmos. Já estamos nos aproximando. Mais alguns minutos nós vamos orar juntos. Eu daqui, você daí. Vamos falar com Deus.
Estou ao vivo no canal Rádio Novas de Paz Oficial. Outra coisa, estamos caminhando já para o fim da mensagem. Lá em Daniel, no capítulo 3, o versículo 17, nos mostra que Deus nos livra mesmo nas maiores fornalhas. Uma coisa interessante que eu vejo é que algumas vezes Deus não vai nos livrar das fornalhas. Escuta isso aqui e guarda essa palavra. Algumas vezes Deus ele pode livrar você da fornalha, mas algumas vezes ele vai permitir que você chegue lá na fornalha. E eu vejo que isso aconteceu com 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Não se curvaram ao sistema. E ali estavam 3 jovens íntegros, obedientes ao Todo-Poderoso, num lugar que ninguém queria estar, dentro de uma fornalha. Deus não livrou eles de serem colocados ali, mas Deus livrou eles ali dentro. Você está entendendo que algumas vezes Deus não vai livrar, não vai tirar você da luta? Você pode até pedir, Deus, não deixa eu chegar naquela fornalha, Deus, não deixa eu arder ali. Mas é ali que Deus vai preservar você. Naquele lugar indesejado. Naquele lugar onde as pessoas olham e só veem como lugar de morte. Deus vai fazer o lugar de morte se tornar lugar de vida e de testemunho. É aí, nessa fornalha que você está vivendo, que Deus vai fazer tornar um lugar de vida e de testemunho. Testemunho para você contar. E contar com o coração cheio de confiança e gratidão a Deus. Contar se tornando inspiração para as pessoas que te acompanham. Você vai contar. E as suas palavras trarão vida e renovo. Você vai dizer assim, Deus não me livrou da fornalha, mas Deus me livrou na fornalha, dentro da fornalha. Os meninos foram amarrados, jogados no fogo, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas saíram, Daniel 3:27, sem cheiro de fumaça. Você pode dar uma glória a Deus? Você pode estar passando pelo fogo agora. Mas se Deus está com você, o fogo não te queima. Ele não vai abandonar você no meio dessa luta, dessa fornalha, desse fogo, desse calor. Ele entra com você e sustenta você até o fim. Então fica aí neste lugar, mas fica agradecido, fica louvando, fica adorando. Exalta o nome do Senhor Jesus, porque Ele não vai deixar você aí sozinho. Foi isso que Ele fez. A Bíblia conta quando o rei olhou assim e disse, oxente, quantos meninos a gente jogou lá na fornalha? 3. Eu tô vendo 4. Eu tô vendo 4 e um deles é semelhante ao Filho dos deuses. Você pode enxergar também essa presença ao teu lado. Aí onde você está agora, seja num quarto de um hospital, seja na sua cozinha, seja no seu carro, dentro de um ônibus, de um transporte por aplicativo, aonde quer que você esteja, dentro de um presídio, será que você pode enxergar aí Deus com você? Você não gostaria de estar nesse lugar indesejado? Mas é aí que Deus está te livrando, que Deus está te guardando, que Deus está te protegendo para cumprir o propósito dele. Propósito grande. Eu é quem sei que pensamento que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, seja na fornalha, seja na terra de bonança, na terra prometida.
Eu é quem sei que pensamentos tenho sobre vós, diz o Senhor, seja com a despensa vazia ou seja com a despensa cheia. Mas os pensamentos são de paz e não de mal. Seja na abundância, na fartura, ou seja na escassez. Eu tenho pensamentos de paz e não de mal. Eu quero abençoar. Aleluia, aleluia. Louvado, engrandecido, exaltado. Agradeça a Deus nessa manhã. Diga obrigada, Senhor, pelos teus livramentos. Será que você pode dizer obrigada, Senhor, pelos livramentos? Escreve, se você estiver no nosso canal, não deixa de escrever. Obrigada, Senhor, pelos livramentos. Obrigada, Senhor. Fala isso. Se estiver na sua casa, agradeça ao Senhor. Você nem viu, mas Ele já te livrou hoje. Obrigada, Senhor, pelos livramentos. Aleluia. Não deixe de agradecer. E por fim, para finalizar, o maior livramento é o livramento da nossa alma. Ele nos livra de nós mesmos. Eu vou explicar isso aqui para você. O salmista lá no Salmo de número 34 e o verso de número 6. Diz assim: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Meu amado, minha amada, o Senhor, Ele te livra da morte. O Senhor, Ele te dá livramentos que você nem imagina. Isso aqui até agora estou pregando sobre isso. Mas tem uma coisa que Deus livra também a gente, que é do que a gente sente que quer nos matar, quer nos destruir. Das nossas angústias. Das nossas angústias. Ah, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Porque tem momentos que o perigo, escuta aqui essa palavra. Tem momentos que o perigo ele não está lá fora. Tem momentos que o perigo está aqui dentro, está dentro de você. E Deus quer te livrar, Ele tem te livrado e vai continuar te livrando dos perigos dentro de você. 1 Reis 19:4, e ele foi ao deserto caminhando um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta ao Senhor, toma agora a minha vida. Palavras de um profeta, de um grande homem de Deus, profeta Elias, que tinha acabado de viver um dos maiores milagres da sua vida. Caiu fogo do céu que Deus enviou lá no Monte Carmelo. Por meio de Elias, o povo se prostrou, os profetas de Baal ali foram destruídos. Elias acabou de viver um milagre grande, mas depois Jezabel, uma mulher, desfere uma palavra negativa contra Elias. Ele se deixa consumir por aquela palavra. Olha lá o mal lá dentro. Um homem que não tinha medo de nada. Que Acabe chegou para ele e disse: é você o perturbador de Israel? Ele disse: o perturbador é você e sua casa, que tem se desviado do Deus verdadeiro e tem adorado outros ídolos. É você que tua esposa te domina. Jezabel, que trouxe os seus ídolos e fez com que o povo adorasse. Essa mulher ameaçou Elias, e Elias, que não tinha medo de céu, ninguém ficou com medo dela. Aí se escondeu numa caverna, fugiu, correu, se isolou. A Bíblia conta que ele se deitou debaixo de uma árvore e ele pediu para morrer. Ele, que é conhecido como o maior profeta de sua geração. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Até os mais fortes se cansam.
Até os que mais têm fé na vida, eles entram em crise, amada. Meu amado. Algumas vezes, o ser humano, ele entra em colapso. E o que ele mais quer sumir, é desaparecer, é se esconder. E Deus, ele respeita esse momento. Não. Deus não deseja isso para mim, para você, para ninguém. Mas Deus, ele respeita porque ele entende quem somos. Como diz na palavra, ele sabe de que somos formados. Ele se lembra que somos pó. É Deus olhando assim, dizendo, não foi isso que eu desejei para ela. Não foi isso que eu desejei para ele, mas eu sei. Eu sei que é barro. É pó. Mas daqui a pouco ele se levanta. Deus está olhando para você e dizendo assim, se levanta. Porque não é ele, sou eu nele. Eu entendo, é pó, é barro. Eu me lembro do que ele foi formado. Eu peguei o barro, eu o modelei, eu soprei vida. Veio do pó, veio do barro. Não é ele, sou eu nele. Uma hora ele se levanta, uma hora ela se levanta. Aleluia, aleluia. Aí Deus não foi lá e gritou com Elias. Deus não foi lá e disse, Elias, como é que tu fica nessa situação, rapaz? Não, Deus não julgou Elias, Deus não apontou Elias, não. Deus, ele mandou um anjo. Olha como Deus é maravilhoso. Olha como Deus é Pai. Olha como Deus sabe a minha e a tua necessidade. Amada, amado. Deus está providenciando pão e água para você. Deus respondeu a crise de Elias, a dor de Elias, o momento de afastamento de Elias, o momento de solidão de Elias, o momento de depressão de Elias. Deus respondeu. Não foi com julgamento. Deus respondeu com cuidado. Olha, podem estar te julgando, podem estar apontando você, podem estar falando coisas terríveis sobre sua vida, mas Deus não. Deus é resposta. E é resposta com cuidado sobre a tua vida. Ele chegou na vida de Elias como uma brisa suave. Aleluia, aleluia, aleluia. E Deus está chegando hoje sobre a tua vida. Com uma brisa suave, com pão, com água para você, com providência. Dizendo, minha filha, meu filho, eu compreendo o que você está passando. Mas encontre forças em mim para superar essa situação. Se levante, ergue tua cabeça, eu sou contigo. São esses os livramentos mais profundos. Talvez você enxergue alguns livramentos da sua vida como um grande livramento. Por exemplo, quando eu penso em livramento, eu me lembro no dia que eu ainda pequenininha, que meu pai me conta, obviamente, eu com 9 meses. Quando eu penso em livramento, eu me lembro disso. Com 9 meses, entre a vida e a morte dentro do hospital, com a cabeça raspada, com acessos, porque já não tinha mais veia, para dar os medicamentos pesados. Meu pai me tirou da cama do hospital pequenininha, lá no hospital da Polícia Militar. E meu pai desceu comigo naquele hospital e foi para trás do hospital. Me levantou para o céu e me entregou a Deus. E disse, Deus, se for para minha filha ser uma bênção, cura ela. Mas se não, Senhor, se for para ela me dar tristeza um dia, leva ela, pode levar. E quando meu pai subiu daquela oração, ele nem era crente ainda, ele aceitou Jesus quando eu tinha 3 anos. Quando meu pai subiu daquela oração, me colocou de volta ali. Eu comecei a vomitar sangue. E começou o desespero, todo mundo achando que eu ia morrer. Não, eu estava colocando mal para fora. Tive uma pneumonia, um derrame pleural. São essas coisas que eu penso quando eu me lembro de livramento. Quando eu tive Maria Alice, passei 40 dias no hospital também, entre a vida e a morte. Fui para o bloco cirúrgico 6 vezes. Teve dia que eu pensei que eu não ia mais voltar para casa. São esses livramentos, quando eu falo de livramento, começo a pensar. Mas tem livramentos que eu nem sei que eu tive. E os livramentos mais profundos são os livramentos da alma. Quando Deus me livra da morte espiritual, quando Deus me livra da depressão, quando Deus me livra do cansaço, vou dar vontade de desistir de tudo. E olha, esses livramentos são diários.
É Deus te livrando contra o pensamento, o sentimento de abandono, de inutilidade. Quantas vezes você está aí tomado desse sentimento, eu não sirvo para nada, eu vou abandonar tudo, eu vou desistir de tudo, mas Deus não deixa. Ele te sustenta e você está aí de pé ainda. Dá um glória a Deus por isso. Meu amado, minha amada, a OMS aponta que a depressão hoje é a principal causa de incapacidade no mundo, ou seja, as pessoas não conseguem mais ser elas mesmas, produzir, fazer alguma coisa porque estão deprimidas. Mais de 280 milhões de pessoas vivem em depressão. E no meio cristão, muitas pessoas estão sofrendo em silêncio. Tem vergonha disso porque crente não pode ter isso, crente não pode ter crise. Mas olha, Elias teve, Davi teve, Jeremias. Mas o que eu vejo é que todos não foram julgados, mas foram amparados por Deus. Amparados por Deus. Porque Deus, como Pai, Ele não abandona seus filhos nesse momento. Deus, como Pai, Ele sabe tratar da alma ferida. Ei, Deus é o teu consolo. Deus é o teu consolo. Deus está dizendo nessa manhã, eu sou o teu consolo. Eu sou o teu refúgio. Salmo 34:18 diz que Deus, Ele salva os de espírito oprimido. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. E Ele salva os de espírito oprimido. Sinta o Senhor perto de você. Você está vivendo uma tempestade. Uma tempestade, eu estou falando tempestade lá dentro de você. São sentimentos negativos. Quanta coisa ruim lá dentro. Muita coisa que você se permitiu viver, muita coisa que você se permite continuar vivendo, sentindo. Mas Deus está dizendo assim, eu sou Deus para te salvar. E esse é o maior livramento que Deus Ele dá a nós. Livramento de pensamentos destrutivos, de sentimentos de inferioridade, de culpas que nós carregamos há muitos anos. Das palavras que você ouviu, quem sabe ainda quando criança, mas que hoje, ainda hoje, tem um peso tão grande sobre a tua vida. Ei, Deus é livramento, é livramento. É que algumas vezes você insiste em viver agarrado nessas coisas. Mas hoje Ele diz, larga minha filha. Abandona esse peso pesado. Não alimenta esses pensamentos autodestrutivos. Não alimenta esse sentimento de inferioridade. Deus está te alcançando agora. E Ele diz, eu ainda tenho planos para você. Deus, Ele diz, você está cansado, mas eu sou a sua força. Você está pensando em desistir, mas eu te sustento com a destra da minha justiça, com a minha mão forte. Eu ainda tenho planos sobre a tua vida. Eu ainda sou Deus para te livrar. Eu ainda sou Deus para renovar as tuas forças. Eu não mudei, eu sou o Deus de Elias. Eu sou o Deus de Sadraque, de Mesaque, de Abidnego, que não livrei da fornalha, mas livrei na fornalha. Eu sou o Deus de Elias, que em meio às suas crises emocionais, que em meio àquela depressão aparente que ele estava vivendo, eu livrei este grande profeta, que depois daquele episódio continuou a prosperar e cumprir o propósito. Não é agora que você vai morrer, é só um tempo. É só um tempo. É uma fase. Mas eu vou mudar.
E eu vou começar lá dentro de você, diz o Senhor. Você não vai se entregar a essa dor. Aleluia. Hoje o Deus de Elias está aqui presente. Ei, amado, amada. Hoje o Deus de Elias está aqui. Trazendo pão e água para você que não sente mais fome. Se alimentar. Renovar as suas forças. E Ele está dizendo, ei, ainda não acabou. Come, bebe, levanta. Porque ainda há um caminho para você. Louvado, engrandecido, exaltado seja o nome do Senhor. O mesmo Deus que te livrou aqui, até aqui, Ele vai continuar te livrando. E é no silêncio que Ele está trabalhando. Confia no livramento de Deus. Confia no livramento de Deus. O Deus que cuida quando você nem vê.